Conhecem a história daquela mulher que clamou ao profeta Eliseu sobre uma situação ao qual o marido tinha pego algum dinheiro emprestado e ele morreu e deixou uma grande dívida. E agora os agiotas, os credores estavam vindo para levar os seus filhos embora. Naquela época, para levá-los como escravos. E ela clamou ao profeta, por favor, faça algo. E o que o profeta disse foi, o que tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Lembre-se sempre que o Senhor nunca te pede algo que você não tem. Amém? Ele pergunta, o que você tem na sua casa? Lembram o que Deus disse para Moisés? Moisés disse, eu não consigo, não sou eloquente, não sou capaz de libertar o povo de Israel. Quem sou eu contra Faraó e contra a poderosa nação egípcia? Eu não sou nada. Eu nem sequer sei falar. E Deus pergunta, o que você tem na sua mão? Lembram-se? E ele diz, uma vara. E é interessante que até aí a Bíblia diz a vara de Moisés, a vara de Moisés. Mas daí em diante, se você ler com atenção, todas as vezes que Moisés usou a vara num milagre, diz a vara de Deus. Aquilo que você tem quando você coloca na mão do Senhor se torna dele. Amém? E o profeta disse assim, vá e diga aos seus filhos que saiam e peçam vasilhas para os seus vizinhos. E ele diz assim, não peçam apenas algumas, isto é, peguem muitas. E quando eles... A propósito, ela disse que tinha em casa apenas um pouco de óleo. E ele disse, diga aos seus filhos que saiam e peguem vasilhas emprestadas. E quando os filhos voltaram para casa, o profeta disse, derrame o óleo. E ela só tinha um pouco de óleo. E ela derramou o azeite e continuou derramando e não parava de fluir. Quanto mais derramava, mais fluía. Para aqueles que estão em dívidas e estão crendo em Deus para um cancelamento sobrenatural da dívida, ouça o que estou dizendo, ela estava com um grande débito. Amém? E Deus não proveu da forma convencional como o mundo funciona. Amém? Então, enquanto ela derramava numa vasilha até ficar cheia, eles traziam uma outra vasilha e aí ela derramava. E então ficava cheia. E eles permaneceram enchendo até que todas as vasilhas estavam cheias. E ela pediu para o filho, traga-me uma outra vasilha. E ele disse, isso é tudo que conseguimos. Então, ouçam, nós limitamos a provisão. O que o profeta disse? Não peguem poucas. Não peguem poucas emprestado. No entanto, a provisão cessou. Nunca há um problema do lado de Deus. O problema está sempre do nosso lado. Amém? Quando os pescadores pescaram a noite toda e não pegaram nada, se o seu negócio está enfrentando um momento difícil agora e você não apanhou nada, nenhum peixe, nenhum sequer, e Jesus diz, posso usar o seu barco? Por um instante, entregue ao Senhor. Amém? Entregue o seu barco, o seu negócio. Aleluia. E agora, aquele barco que estava ali no mar da Galileia a noite toda e não pegou nada, este barco foi entregue a Jesus para que ele pregasse dali, porque a multidão o pressionava, e você sabe que a voz se propaga da água para a terra. Amém? E Jesus sabia disso. Então Jesus pregou do barco e quando ele terminou, ele não disse, obrigado, já preguei. Certo? O que ele disse? Lancem suas redes em águas mais profundas e pesquem. E desta vez pegaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. E quando colocaram os peixes dentro do barco, o barco começou a afundar. E é esse o tipo de provisão que ele tem para você. Amém? É o mesmo barco. É o mesmo barco que durante a noite toda não pegou nada. Agora é diferente, a vara de Moisés se tornou a vara de Deus. Tudo aquilo que você coloca nas mãos de Deus se torna santificado, se torna santo, separado. Amém? E Deus usará para a sua glória. Amém? E todos dizem, amém. Obrigado, Senhor Jesus. Sabe, uma das coisas que nós enfrentamos e compreendemos, porque não é de agora, é algo que vem ao longo dos séculos. Na verdade, é uma das maiores, podemos dizer, uma grande negação ou uma resistência que as pessoas têm contra o evangelho da graça.
E muitas pessoas têm dito exatamente as mesmas coisas que vamos aprender, e não é somente agora, mas no passado e, na verdade, nos séculos passados. Amém? E quando Deus usou Martinho Lutero para restaurar o evangelho da graça à sua glória original, amém? Ele foi mal compreendido, ele foi perseguido. Na verdade, os religiosos queriam matá-lo e queriam destruí-lo. Deus concedeu a ele graça diante de algumas autoridades que o esconderam certa vez num castelo. E foi nessa época que ele escreveu a Bíblia luterana, e Deus teve que preservá-lo, porque você poderia pensar que este evangelho tão maravilhoso seria recebido em todos os lugares. Mas não. Na verdade, quando Jesus estava aqui, toda vez que ele curava alguém, os fariseus diziam algo, algo negativo, algum tipo de crítica, inclusive caluniando a pessoa do Senhor com blasfêmias. Provavelmente você imaginou que, quando aquela mulher que foi curada, aquela senhora que foi curada, de ficar curvada, ela tinha um problema lombar, mas aqui era causado por um espírito de enfermidade. E Jesus a chamou. E para Jesus chamá-la ali na sinagoga, naquela época as mulheres ficavam atrás de uma grade, uma espécie de janela, um determinado tipo de divisória. E as mulheres ficavam atrás daquilo, não dava para ver naquele tempo, certo? E os homens ficavam ao redor de Jesus, e para Jesus vê-la significa vê-la no espírito, porque ela também estava curvada. Então ela estava atrás da divisória, mas também estava curvada, certo? Então Jesus a chamou e ela chegou até ele, glória a Deus, amém? Jesus amava restaurar a dignidade das mulheres. Jesus chama aquela mulher que estava curvada e a vida toda ela olhava para o pé das pessoas. Amém? Jesus impõe as mãos e diz, mulher, você está livre da sua enfermidade. Certo? Imediatamente, o primeiro rosto que ela viu em toda a sua vida, depois de tanto tempo curvada. A Bíblia diz que ela estava assim há 18 anos, ou seja, 666, 6 vezes 3. Amém? Que é o número da besta, é o número do anticristo. Ela estava presa pelo espírito da enfermidade, a Bíblia diz. Lembre-se disso, amigo, as doenças não vêm de Deus. Lembre-se disso, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Não é maravilhoso? E Jesus disse, quem me vê, vê também o Pai. Amém? Glória a Deus. Amém? Sempre se lembre disso a respeito do seu Pai Celestial. E Jesus disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. A propósito, algumas vezes nos dirigimos ao Espírito, mas nem sempre assim. A Bíblia diz claramente que aquela mulher estava presa por um espírito de enfermidade. Então havia um espírito maligno causando aquela condição. Mas Jesus, neste caso específico, ele não se dirigiu ao espírito maligno. Alguns dizem que você deve sempre se dirigir ao espírito, mas perceba que Jesus curou de diferentes formas ao longo das Escrituras. E neste caso, apesar da mulher estar com o espírito maligno, ele não se dirigiu ao espírito, mas sim à mulher. Ele disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Então, ela se levanta e há muito tempo ela não conseguia ver o rosto de uma pessoa, face a face. E a primeira pessoa que ela viu foi a bela face do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cuja glória contemplamos em seu rosto e somos transformados à sua imagem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E todos ficaram muito felizes. E todos louvaram a Deus na sinagoga. Todos celebraram. Fizeram uma festa. Não. O fariseu que era o pastor da igreja, daquela igreja, entre aspas, ele disse, existe 6 dias que o homem deve vir. Aliás, ele disse que o homem deve trabalhar 6 dias. Nestes dias venham e sejam curados. Mas não no sábado. Para esta mulher, foi o maior descanso que ela já pôde ter na vida. Amém? E será que Jesus se assentou e disse, deixa ele para lá, eu vou ficar aqui no meu canto, manso e calmo, da maneira que as pessoas pensam que é alguém manso? Mas creio que você deve ver a definição de manso segundo a Bíblia. Amém? Porque Jesus era manso, mas ele derrubou a mesa dos cambistas. Amém?
E desta vez ele olhou para o fariseu, que era o pastor da igreja, e sabe o que ele disse? Seu hipócrita. É hipócrita ou não? Seu hipócrita. Seu hipócrita. Seu fingido. Seu dissimulado. Você é um ator. Você representa um líder religioso, mas não tem amor pelas suas ovelhas. E ele disse assim, quando o seu jumento está com sede, você por acaso não leva o seu jumento até a água? Por acaso ela não vale mais do que um jumento? Então Jesus está dizendo que quando você traz cura às pessoas, você está trazendo água fresca, está refrescando. Amém? Ele coloca a cura como água. Glória a Deus. E a água da palavra não é tão clara. A Bíblia nos diz que Jesus nos lavou com a água da palavra. Amém? Para nos apresentar como uma noiva sem mácula, sem rugas. E muitas vezes entendemos isso da forma espiritual, o que está correto. Primeiro espiritualmente, mas não vamos limitar a palavra. Porque com o lavar da palavra, você pode não ter rugas. Você pode não ter máculas. Um corpo glorioso, porque finalmente receberemos um novo corpo quando Jesus voltar. Então, Deus já tinha em mente que seu corpo não seria deixado no pó. Amém? Você ficará flutuando no céu apenas espírito, alma e mente? E só isso? Não. Deus, na obra de Jesus, Ele pensou também no seu corpo. Amém? É por isso que Deus diz, glorifica a Deus com o seu corpo. Amém? Jesus comprou o seu corpo com o seu sangue. Portanto, glorifica a Deus com o seu corpo. Não deve ser usado para promiscuidade sexual. Amém? É por isso que não usamos, não abusamos dele, porque ele é templo de Deus. É por isso que quando você se entrega a esses pecados, você se sente inferior ao que foi chamado. Amém? Você sabia que andar em santidade, glória a Deus, na santidade bíblica, na verdade eleva o seu senso de o que é ser homem? Jesus veio nos mostrar o que é ser homem. O homem não deve se degradar como um animal, vivendo segundo os desejos do seu corpo. Amém? Você é maior do que isso. Amém? E é justamente por isso, quando falamos sobre sucesso circunstancial, ou seja, você quer ser bem-sucedido, quer lucro lá na sua empresa, isso é chamado de sucesso circunstancial. E uma outra área que a Bíblia fala muito claramente, muito abundantemente também, é o sucesso de caráter. Então, quando você junta esses dois, a prioridade de Deus é o seu sucesso de caráter, em vez de sucesso circunstancial. Mas quando olhamos na Bíblia, nós vemos que houve sucesso de caráter antes de haver o sucesso circunstancial. Algumas vezes houve sucesso de caráter e a pessoa sofreu por sua moralidade, por ter esta característica, mas sempre Deus exalta ainda mais do que aquilo que ele perdeu. Amém? Lembre-se disso, o propósito, quando você lê a Bíblia e tudo mais, não é te trazer mais dinheiro, mais lucratividade e sucesso circunstancial aí fora, mas sim levá-lo ao sucesso de caráter. Posso ouvir um amém? Ok? Amém, glória a Deus. Nós limitamos a Deus. Existe um versículo nos Salmos que diz, eles limitaram o santo de Israel. Ou seja, Deus quer fazer muito mais por você, mas você o limita. É por isso que no céu haverá lágrimas iniciais, que Deus as enxugará. A Bíblia diz que Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais nem choro nem tristeza. Mas no início, quando as pessoas chegarem ao céu, amém? Naquele dia quando todos estivermos lá nos nossos corpos glorificados, nós choraremos, mas Ele enxugará e nós não choraremos mais. Mas inicialmente haverá lágrimas. E por que disso? Por quê? Além do fato de que talvez pessoas que você achava que estariam no céu, que você amava muito, mas elas não estão no céu. Talvez você chore, e muitas pessoas acreditam nisso, mas eu acredito que você também pode chorar porque você verá o que você poderia ter tido de Deus, o que Ele tinha para você, mas você preferiu seus pequenos planos insignificantes. Amém? É como se vivêssemos para o ouro material. Essa seria a tão falada prosperidade material. Gastamos muito tempo com isso. E quando chegar no céu, você se verá andando nele. É como algo que é colocado para pavimentar a estrada. Amém? É como se dissesse, você trabalhou por isso a sua vida inteira? Pelo material da estrada?
Nós andaremos nele. A propósito, não é pavimentado de ouro. Você ouve canções dizendo pavimentado de ouro. O céu é pavimentado de ouro significa que só a parte de cima é de ouro e de baixo é asfalto. Não. Não, é somente ouro de verdade. Amém? Não há faltas no céu. Na casa do meu Pai há mais do que o suficiente. Tem para sobrar. Amém? Glória a Deus! Não se preocupem com o sucesso circunstancial, igreja. Ele está mais interessado num caráter de sucesso. Amém? Na verdade, eu te afirmo, se tiver sucesso de caráter, você terá sucesso exterior, sucesso financeiro. Amém? Os seus relacionamentos prosperarão. Aleluia! Eu sinto de caminhar nesta direção, mas vou permanecer naquilo que Deus tem para mim e para todos vocês. Amém? A palavra rema que Ele me entregou. Glória a Deus. Agora, nós ouvimos sempre esta contestação que as pessoas têm contra o Evangelho da Graça. Já vem de séculos, igreja. Ao longo de séculos, até mesmo quando o apóstolo Paulo pregava na sinagoga, na Antioquia, Pisídia, ele pregou que por meio dele, por Cristo, todos aqueles que creem são justificados de todas as coisas, das quais não se pode ser justificado pela lei de Moisés. Se algumas pessoas, alguns críticos estivessem lá, eles diriam, Paulo, chega aqui, por favor. Você não pode dizer assim, você não sabe quem eles são. Como você pode simplesmente fazer uma declaração incondicional dizendo que todos que creem em Cristo estão justificados? Você não sabe quem eles são, talvez não tenham se arrependido de verdade, talvez não tenham confessado os pecados. Paulo conhecia o Evangelho melhor que todos. E o que Paulo disse? Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, pelas quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Justificado é ser tornado justo. Amém? E a Bíblia diz que houve uma divisão. Você poderia pensar, que notícia maravilhosa! Ao crer em Cristo, sou justificado de todos os meus pecados. Você poderia pensar, que notícia maravilhosa, mas a Bíblia diz que houve uma divisão. Alguns a favor do que Paulo tinha dito e queriam ouvi-lo, mas, especialmente os religiosos, perseguiram Paulo. E Paulo se voltou a eles e disse, eis que, Paulo disse, maravilhem-se e sejam destruídos. Uma declaração forte. Amém? As palavras mais fortes de Jesus não foram contra as prostitutas, contra os cobradores de impostos, os chamados pecadores declarados. Declarações fortes como raça de serpentes, raça de víboras, foram contra os fariseus, pessoas religiosas que acreditavam que por meio de ações, que as suas obras importavam para Deus. Certamente no céu eles diriam, digno é o Cordeiro. E eu? Sim. Eles sentem que fazem parte, que contribuem. Não, amigo, é tudo sobre Cristo, apenas sobre Ele. Posso ouvir um amém? Então qual é esta contenda que as pessoas têm? Está aqui, Romanos 6, verso 1. Que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então veja, muita gente gosta de citar isso quando ensinamos o Evangelho da Graça, que na verdade é o único Evangelho que existe. É chamado de Evangelho da Graça. Em Atos 20, Paulo diz, eu dou testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Em outro texto, diz, calçados da preparação do Evangelho da Paz. Evangelho da Graça, Evangelho da Paz. E não é definido e nem amalgamado como o Evangelho da Lei e da Graça. Em nenhum texto diz isso. Amém? Amém, igreja? A lei foi dada por Moisés. João 1. Mas a graça e a verdade, em hebraico, Hased ve'emet, a graça e a verdade vieram. Não foi dada, veio, é pessoal. É muito pessoal. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei está de um lado, então a lei foi dada por Moisés, que aliás era um servo, de acordo com o livro de Hebreus. E o servo não é maior do que o filho. O filho habita para sempre. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Na verdade, a palavra aí é apenas uma, a verdadeira graça, a graça de verdade. Amém? Por conta do verbo utilizado. O verbo está no singular.
Então, graça e verdade é apenas uma coisa, em Cristo. Amém? E o que é graça? Favor não conquistado, não merecido. E o que é a lei? A lei é um favor merecido. Em outras palavras, você crê que Deus está devendo a sua cura, Deus me deve esta bênção, Deus me deve essa liberação, Deus está me devendo. Você não diz isso em voz alta, você não diz, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você sente que Deus está te devendo por conta daquilo que você fez. Isto é viver debaixo da lei. Amém? O que a graça diz? Na verdade, a graça diz, eu não mereço nada, pelo que eu mereço o inferno. Ainda assim tenho todas as bênçãos de Deus. Amém? Eu tenho um novo status, uma nova posição como filho de Deus. Eu chamo Deus de Pai e é tudo pela graça de Deus. Amém? Mas Cristo pagou por isto lá na cruz. Mas eu recebo como um presente. Tudo que acontece na minha vida é um grande presente. Posso ouvir um amém? Amém? E você também pode definir assim, a graça é Deus trabalhando, seja lá por você, em você, através de você, mas é Deus trabalhando. E se Deus está trabalhando em você, por você e através de você, o que você tem que fazer? Descansar e crer. Essa é a sua verdadeira postura na nova aliança. Logo, a lei pode ser definida como o homem trabalhando. E se o homem trabalha, Deus descansa. E se o homem descansa, Deus trabalha. E é por isso que ao estudar os evangelhos, você percebe que Jesus fez muitos de seus milagres nos sábados. Por quê? Porque cura é o trabalhar de Deus. Quando o homem descansa, Deus trabalha. Amém? Sabe qual é o maior impedimento às vezes quando oramos por pessoas que estão buscando cura? É o seu próprio esforço. Dá para ver no rosto delas. Ficar com o rosto contorcido não quer dizer que a oração está funcionando, sabe? Mas algumas pessoas com o rosto contorcido é normal. Às vezes querem ir ao banheiro. Precisam muito ir ao banheiro. Pastor, eu falei que eu precisava ir. Agora é tarde demais. E aí você vê a pessoa se esforçando, sabe? Vamos parar aqui um pouco, veja. Você quer que recebam o Espírito Santo e elas se esforçam. Amém? A boca delas fica tensa. Sabe, quando buscam cura, ficam tensas. Amém? As pessoas dizem coisas que não estão na Bíblia, como oração forte. O que é oração forte? Então tem oração fraca. Vamos fazer uma oração forte. Nossa, é um caso sério, precisa de uma oração forte. Não é questão de orar fraco ou forte, mas para quem você está orando? Os homens tendem a focar em si mesmos. Eles acreditam que podem manipular os resultados por si mesmos. Quando eu oro forte, Deus tem que me ouvir, porque Ele é obrigado. Ele me deve uma resposta. Eu não vou dizer isso em voz alta, mas é o que eu estou fazendo. Amém? E tudo isso é orgulho. Posso ouvir um amém? Sabe, a Bíblia diz muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Uau! Justificação é estar em paz com Deus. O perdão de nossos pecados, absolvição, é o termo jurídico. Estar diante de Deus em retidão. Uau! Todas as bênçãos do justo são suas. Mas quer saber? Isso é um presente. Justificação é um presente que você recebe. Não é de se admirar que aquelas pessoas que caminham tentando estabelecer sua própria justiça perseguem aqueles que acreditam que a retidão é um presente. Sabe, as pessoas têm sempre a mesma reação padrão, dizendo, quer dizer que na graça você pode fazer tudo o que quiser? Você pode pecar o quanto quiser? É como uma esposa dizendo ao seu marido, marido, eu te amo tanto. Quero que tenha uma ótima viagem quando o marido vai para uma viagem distante, seja negócios ou qualquer outra coisa. Ela diz, eu te amo, eu queria ir com você e eu vou pensar em você todos os dias. Amém? E lembre-se disso. Eu estou aqui com meu amor esperando por você. E aí ele diz, uau, ela me ama incondicionalmente. Uau, vou procurar a primeira casa de massagem. É doente. Amém? E se você age assim, algo dentro de você diz que você é um animal. Um animal, sabe? Quando você faz as coisas que Deus manda você fazer, você se sente elevado. Você se sente parte da realeza, como um príncipe, uma princesa. Amém? Quando você perdoa, sabe, existe uma história lá do passado
de tempos antigos que havia uma garota que escalou para dentro do jardim do palácio de um rei. E ela amava as maçãs de lá. Ela pegou algumas maçãs e roubou, e colocou no seu vestido e tentou escapar pulando a cerca, e quando ela percebeu, havia a voz de uma mulher atrás dela, dizendo: "Como eu posso te ajudar, jovem?" Ela deixou cair as maçãs e ela disse: "Por favor", achando que era uma serva. E ela disse: "Eu vou pagar por tudo, pagarei por todas as maçãs." E aquela mulher disse: "Elas são preciosas demais para você pagar. Mas sabe, eu posso dá-las a você." Ela era a princesa. Amém? Então, a realeza não vende coisas, principalmente naquele tempo. Ou eles não dão, ou eles concedem, eles conferem, outorgam. Amém? Amém? Porque é algo grande, é dignificado, é glorioso. Amém? Então, esta é uma resposta muito comum. Permaneceremos no pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado viveremos ainda nele? Veja, estes são os primeiros versículos do capítulo 6. Então, da onde vem esta réplica? Da onde vem esta contestação que os críticos têm? Por que eles estão falando contra os ensinos do apóstolo Paulo? Isto é muito importante porque crer da forma certa é muito importante. A propósito, a palavra se arrepender, na verdade, significa mudança de mente. Ok? Tudo começa como você crê. Posso ouvir um amém? Então, para que você entenda este questionamento que o apóstolo Paulo está enfrentando, você deve dar uma olhada no capítulo 5. Veja o capítulo 5. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora veja o capítulo 6. Ou seja, ele continua no capítulo 6. Estes são os últimos versículos do capítulo 5, que continuam no capítulo 6. Tudo está ligado. Porque Paulo acabou de dizer: além disso veio a lei. E isso é muito interessante. E esta palavra parissekomai é na verdade a palavra pará, que significa lado. Ou seja, que está ao lado. Serkomai significa entrou. Ou seja, parissekomai significa que a lei entrou como um adendo. A lei foi introduzida como algo ao lado. Não era a agenda principal de Deus. Verifique a palavra entrou. A lei entrou. Isto significa que Deus sempre quis lidar com o homem baseado na graça. Porém, se Deus desse a graça antes da lei, o homem não entenderia e nem poderia apreciar a graça de Deus. Entendem isso? Sim? Alô? Você não pode apreciar o presente a menos que saiba aquilo que te falta. Se não souber que te falta algo, você não aprecia o presente. Alguns de vocês precisam apreciar melhor a sua esposa porque você nunca sabe o valor até que perca. E aí você se casa com uma outra mulher, qualquer, e você acha que ela é aquela que vai realizar os seus sonhos. E quando se dá conta está num pesadelo. E você não aprecia o que tem porque você está cego. Algo precisa acontecer para te chacoalhar, para você ver a necessidade que você tem daquela mulher. Amém? Prega, Pastor Prince! Aleluia! Amém, amém, amém! Sucesso de caráter! Amém? Ninguém te vê quando você desvia o olhar de outra mulher, evitando desejá-la porque quer ser fiel à sua esposa, e ela nem está lá naquele shopping. Quando você passa por isso, mas algo te eleva no seu interior, você se sente como um príncipe. Isso é santidade, isso é ser realeza, isso é agir como filho de Deus, filho de um rei. Amém? Ouça isso, existe uma euforia que nenhuma droga ou medicamento pode te dar. Não há nada como andar num caráter de sucesso. Amém? Quando você perdoa alguém, quando você pode, na verdade, destruí-la. Sabe, ao longo dos anos, as pessoas dizem coisas sobre mim e eu sei coisas sobre a vida delas. E falam coisas em público. E eu poderia destruí-las com coisas que eu sei. Mas eu faria isso? Não, eu não posso. Porque teria que me rebaixar ao nível delas. E eu sou um príncipe, filho do Deus Altíssimo, que está no trono,
sentado à destra do Pai, ou seja, Jesus Cristo. Eu não posso descer a este nível e me sujar, trazendo a lama do pecado sobre mim. Fui lavado pelo sangue. E para mim, dar atenção e responder significa dar glória, dar peso ao meu crítico. Certo? Mas, pastor, estão mentindo sobre você. Deixa para lá. Se o Senhor não pode me defender e ser a minha defesa, deixa eles mentirem. Essa foi a atitude de Davi quando ele partiu, deixando a cidade de Jerusalém quando seu filho Absalão veio contra ele. Havia uma pessoa caluniando Davi. E Davi tinha homens poderosos à sua volta. E Abisai, um dos seus valentes, disse a Davi: quem é este? Ele usou uma palavra bem bombástica. Quem é esse filho? Sabe? E ele disse para Davi: eu vou arrancar a cabeça dele. E Davi disse: não, deixa ele falar. Talvez Deus tenha ordenado que ele faça isso. Ele disse assim: se Deus achar conveniente me trazer de volta a Jerusalém, que assim seja. Ou então que permaneçam com suas calúnias. E o sujeito caluniava Davi enquanto ele saía de Jerusalém. Temos que ter esta atitude. Se você der atenção aos seus críticos, você vai ouvi-los, vai tentar corrigi-los. Alguém diz uma coisa, você tenta resolver, o outro diz, e você começa a andar em círculos. Isso não é legal, dá até tontura. Somente faça. Todo crítico já foi criticado, até mesmo no mundo. Sabe, quando inventaram a locomotiva a vapor, disseram, não vai funcionar, não vai funcionar, o primeiro trem, certo? É o que a multidão dizia, nunca vai funcionar, nunca vai funcionar. Aí começou, jum, 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 e a multidão gritou outra coisa. Isso nunca vai parar, nunca vai parar, nunca vai parar. Quantos entenderam? É assim que o mundo funciona. Não se preocupe com o mundo. Senão não haverá progresso, não haverá prosperidade. Amém? Pastor, então você não liga para o que falam? Sabe, é importante que você tenha uma boa opinião sobre mim, mas não casei com você. O que minha esposa diz é mais importante. Amém? Glória a Deus. Então você deve agir assim, não guarde rancor, não guarde amargura, não guarde ressentimento. Amém? O lugar da unidade, o lugar do perdão, me refiro ao perdão das pessoas, é um lugar de liberdade. Deixa eu te contar rapidinho. Em Gênesis, conta a história de um lugar que houve uma fome muito grande. Você já sentiu passando uma fome financeiramente? E havia uma fome na terra onde Isaac estava, assim como a primeira fome que havia acontecido nos dias de seu pai Abraão, como a Bíblia diz, no primeiro versículo de Gênesis 26. Não significa que você, sendo um filho da promessa, com todas as promessas de Deus, sendo você filho da aliança, seu pai é Abraão, abençoado por Deus. Deus disse, eu abençoarei quem te abençoar e multiplicarei sobre você, não significa que você não terá desafio. Por ser um filho de Deus, você terá desafios. E neste caso, ele enfrentava desafios financeiros. A propósito, demorou 20 anos para ele gerar seus filhos. Digo filhos porque ele teve gêmeos, Jacó e Esaú. 20 anos! E ele confiando em Deus. Mas eu pensei que eles eram a semente prometida de Abraão, o filho direto de Abraão. Prometido por Deus era Isaac. E Deus disse, eu abençoarei sua descendência, elas serão como as estrelas dos céus. E por 20 anos ele não teve nem mesmo um. Não significa que pelo fato de você ter as promessas de Deus e carregar as bênçãos de Deus, você não terá desafios. Pelo fato de ter uma promessa, terá também um desafio. Mas eu te afirmo, quando a vitória chegar, a semente, assim como Isaac gerou Jacó e Esaú, será uma semente de qualidade. Amém? Então, houve fome na terra. Até os filhos de Deus atravessam a fome. Até mesmo uma falta financeira. E a Bíblia diz que Isaac semeou na terra. Deus disse para ele, não abandone a terra, não vá para o Egito. Não vá para o mundo, em outras palavras. O Egito representa um mundo. Não siga o sistema do mundo.
siga o meu caminho. Permaneça na terra e semeie. Deus disse, habite nesta terra. Isaac habitou na terra e semeou. Agora use a cabeça, ninguém em perfeito juízo semearia naquela terra durante a fome. Por quê? Porque a terra estava muito árida, seca. Não havia água. Não havia colheita, por isso da fome. Ainda assim ele semeou a terra. Veja, ele não estava sendo guiado pela vista. Está muito seco, mas meus olhos estão em Deus. Todo mundo tentou e não colheu nada. E eu não sou todo mundo, eu sou filho da aliança. Sou filho de Deus. Ele semeou, e a Bíblia diz assim, você pode ler em Gênesis 26, a Bíblia diz, no mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais. E o homem ficou rico. 3 partes. O homem enriqueceu, suas riquezas aumentaram, até que ele se tornou muito rico. 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. E o próximo versículo diz, os filisteus ficaram com inveja dele. Quando for abençoado não significa que as pessoas vão ficar, uau, que alegria! Pessoas ficarão com inveja de você. Você já foi vítima de inveja? Talvez no seu trabalho? No seu círculo familiar? Em seu ministério? Jesus também foi alvo de inveja de muitas pessoas. Então saiba disso. Não tente agradar todas as pessoas, porque isso é impossível. Jesus disse, ai de vocês se todos falarem bem. Portanto, no seu trabalho, se te perseguirem por ser cristão, se alegre. Não importa o que eles digam, talvez fiquem bajulando o chefe, você não precisa impressionar o chefe, não precisa bajular. Amém? Não trabalhe para agradar os olhos do chefe. Trabalhe como servindo ao Senhor, sabendo que dele você receberá a recompensa da sua herança. A sua recompensa, você sente o sucesso do caráter agindo com integridade. Amém? Outras pessoas mentem, trapaceiam e tentam conquistar a simpatia do chefe. Espere a sua vez, mentiram a respeito de José. Mas quando a promoção veio, ele foi promovido. E que promoção! Porque veio da parte de Deus, então se humilhe nas mãos dele. E no tempo devido, ele irá exaltá-lo. Deixe que Deus te exalte, não é você que se exalta. Você se humilha e Deus te exalta. Pastor, direto ao ponto. Estamos construindo para chegar nesse ponto. Amém? Eu creio que muitas vezes, enquanto eu oro pelo nosso culto e oro para que o Espírito Santo dê a palavra rema que você precisa ouvir. Então, em Gênesis 26, que eu não planejei pregar, é por isso que não está aqui. Mas por alguma razão, Deus está me direcionando a pregar. E é claro, obviamente eu conheço essa porção. Mas ouça, ele colheu 100 vezes mais num ano de fome. Então ele ficou rico, enriqueceu mais ainda, até que ele se tornou muito rico. E os filisteus o invejaram. Mas qual era o segredo? Posso te contar algo? Algo aconteceu entre colher 100 vezes mais e se tornar muito rico, desde o momento que houve a fome. Tem uma história nesse interregno, sabe qual é? Sabe, eu te contei a história como se ele tivesse semeado rapidamente, logo quando houve a fome. Mas houve uma história entre ele e a sua esposa, Rebeca. E a Bíblia diz que, quando ele chegou à terra de Gerar, onde mais tarde ele semeou, o rei da cidade de Gerar, não Geral, ele era o rei dos filisteus. E ele notou que Rebeca, a esposa de Isaac, era muito bonita. Sabe quantos anos ela tinha? Quantos anos Rebeca tinha naquele momento? Eu estudei isso. Estudei várias coisas apenas para confirmar. Eu tenho as idades de acordo com os capítulos. Quando ele encontrou ela pela primeira vez, quando ela deu água para os camelos e voltou para o poço, lembram-se que Rebeca fez isso? Naquela época, eles se casavam bem cedo. Ela tinha provavelmente 14 anos.
Assim como Maria, entre 14 e 15 anos, não mais do que 15. Ela tinha uns 14, e se você calcular a idade e os anos e lugares mencionados, ok, o ano, e você compara aqui Gênesis 26, depois de se casar, ela estava na casa dos 50. Se ela estava com 14 anos quando encontrou Isaac ali no poço. Com 50 anos, e a Bíblia diz, no mesmo capítulo 26, a Bíblia diz que ela era muito bonita de se olhar. E o rei a desejou. Provavelmente nem perguntou a idade. Ela estava na casa dos 50. E ela era muito bonita, muito clara, de acordo com a versão King James. Uma mulher muito bonita para se olhar. E o rei achou que poderia tê-la para o seu harém, porque ele perguntou para o seu irmão, seu suposto irmão: "Ô Isaac, esta aqui é a sua esposa?" "Não, é a minha irmã." Ele cometeu o mesmo pecado que seu pai havia cometido, não é? E o rei estava prestes a possuí-la como parte de seu harém. Quando, da sua janela, ele ficava num lugar alto, como privilégio de estar num palácio, ele olhou, e a Bíblia diz, na versão King James, a Bíblia diz que ele viu Isaac praticando esportes. Exatamente, esportes. Esporte com sua esposa. Provavelmente algo olímpico. A NVI vai trazer uma versão diferente dizendo ele estava brincando com a sua esposa, mas não é isso. Havia algum tipo de, demonstração de afeto, uma demonstração pública de afeto. E o rei percebeu, isso com certeza não é coisa de irmão e irmã. Entendem o que eu digo? Isaac, nessa época, estava entre os 70 e os 80. E estava demonstrando afeto de uma forma que nenhum irmão demonstra à sua irmã. E o rei viu da sua janela, e o rei chamou Isaac e perguntou, o que é isso? Eu sei que ela é sua esposa. Eu disse isso porque eu estava com medo. Medo de morrer. Ok? E quando você olha para o mesmo capítulo, mais tarde, ele cavou procurando água num poço, e os filisteus vieram, juntamente com o rei dos filisteus, e os filisteus vieram e disseram, este é o nosso poço. Sabe o que Isaac disse? Ok, é seu. Ele foi para um outro lugar, cavou, e Deus prosperou, e ele achou água. E novamente os filisteus vieram e disseram, é nosso, tudo bem. E então, no terceiro lugar, ele cavou e chamou de Reobote, que significa há espaço suficiente, e não disputaram este. Ficaram com os dois primeiros. O que eu estou querendo dizer é que antes de colher 100 vezes mais, antes de ficar rico e aumentar suas riquezas até ficar muito rico, ao ponto de gerar inveja e raiva dos filisteus, este homem tinha um bom relacionamento com a sua esposa e com as pessoas. Não era uma pessoa que, guardava rancor, amargura, ele perdoava, apesar de estar com a razão. Foi ele com seus servos que cavaram poço, porque era abrir mão dele. Haveria briga se fôssemos nós. Havia uma submissão em Isaac que é muito bonito. E o fato de demonstrar afeto à sua esposa, você consegue imaginar o quão calor estava aquele ano? Ei, Israel! Em Israel, eu posso te afirmar que pode ficar muito quente. Mesmo sem ser um ano de seca, um ano de fome. Mas a fome significa que não havia água caindo dos céus. Deus reteve a água, o que geralmente na Bíblia é uma forma de julgamento, e estava tudo muito seco. E aqui em Singapura, quando o ar-condicionado não está ligado, você chega na sua esposa e você está querendo, você quer demonstrar algum afeto e não é porque ela não quer, é porque está muito quente. Mas Isaac encontrou a oportunidade de demonstrar afeto à sua esposa. Por que Deus mostrou isso antes de mostrar a colheita de 100 vezes? Amigo, você se questiona por que seus negócios não prosperam? Comece em casa. Como é o relacionamento com a sua esposa? Você está sempre criticando, caluniando, arrumando brigas. Você carrega a amargura.
Você é mais gentil com estranhos, especialmente com outras mulheres que você conhece? Você é mais legal com elas do que com a sua esposa? Não é à toa. Isaac era diferente, até no calor ele abraçava a sua esposa. Ele não tinha nem ressentimento nem amargura. A Bíblia diz: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É neste lugar onde não há nem amargura e ressentimento. Ali Deus ordena a bênção. Porque naquele lugar de unidade, quando o seu coração não guarda ressentimento contra ninguém, é ali que Deus ordena a bênção. Sabe o que é ordenar a bênção? Não significa que é uma bênção concedida, você está abençoado. Eu te ordeno a bênção. Quando Deus ordena a bênção, até hoje, as ondas e tempestades param na praia. Por quê? Porque Deus ordena elas. Vocês vêm até aqui e nada além. Isto é uma ordem. Deus ordenou que houvesse luz e ainda há luz. Amém. Esse é o lugar onde a bênção é ordenada. E Isaac viveu isso. Caráter de sucesso. Glória a Deus. Ok, se não entendermos a resposta, veja, ele está dizendo, a lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse. Sabe, quando vieram os 10 mandamentos, o pecado aumentou. Eles vão dizer o quê? É como colocar lenha na fogueira. Não há nada de errado com a lenha. Ok, o homem é o fogo, a sua natureza caída representa o fogo. Mas quando o homem se junta com a lei, o pior acontece. Amém? A força do pecado é a lei. Não em si mesma, porque a lei é santa, ela é justa. Porém, o homem não é. E quando o homem está sob a lei, ele comete os piores tipos de pecados, comparado com quem não está na lei. Os fariseus provam isso. E os piores pecados podem ser internos e não externos. Estão aqui comigo? Ok, então, para que veio a lei? Para que a transgressão aumentasse. E por que Deus queria que a transgressão aumentasse? Para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. É por isso que Jesus não chegou dizendo, eu sou o Salvador do mundo. Na verdade, ele começou com o sermão da montanha dizendo, se teu olho te escandaliza, arranque e jogue fora. Se a tua mão te faz pecar, corte e jogue fora. No contexto de olhar uma mulher e desejá-la, ele disse, se teu olho te escandaliza, jogue fora. Se a tua mão te escandaliza, jogue fora. O que a mão tem a ver com isso? Pense você. Desejar uma mulher que não é a sua, com o olho e com a mão, jogue fora. Alguém faz isso literalmente? Alguém? Como eu digo, a igreja seria uma grande ala de amputados. Pastor, você deveria ter falado antes. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo isso. Jesus está mostrando a eles. Ele está elevando a lei ao nível não só do externo, mas do interno. Não cometerás adultério. Isso não é apenas externo, mas é interno. Então todos são culpados. Eu disse todos são culpados quando ouvem o sermão da montanha. Veja, ele sabe como criar a necessidade antes da provisão. Você precisa ver que é um pecador para enxergá-lo como Salvador. Estão aqui, igreja? Amém? Então a lei deveria entrar para que, quando a graça entrasse, você entendesse. Eu dei o meu melhor para guardar a lei, e quanto mais tentei, pior fiquei. Eu sou sincero, não dá para dizer que não sou sincero. Quanto mais eu tentei, pior eu fiquei. E Deus diz, agora você está pronto para a graça. Amém? Estão aqui comigo? Então, aqui diz, onde abundou o pecado, na verdade a palavra é aumentou, pleonazo, onde aumentou o pecado. A graça superabundou, huperpariciou. Hiper, graça, huper, graça. Onde o pecado abundou, onde o pecado aumentou, a graça pariciou. A palavra pariciou, na verdade, significa transbordar. A provisão, assim como as águas transbordando das margens. Mas upper quer dizer super.
no grego. Superabundou, e ainda mais do que isso, mais graça. Então, onde o pecado aumentou, localização para Singapura, a localização é muito importante. Quando você investe numa propriedade, muito importante é a localização. Tem escola perto? Onde o pecado aumentou, a graça naquele local superabundou. Uau! Isso nos dá muito mais confiança na graça do que no pecado. Ainda assim, as pessoas pregam mais sobre o pecado do que da graça de Deus. E por pregações como esta, que Paulo foi mal compreendido. Como se estivesse dizendo, capítulo 6, verso 1. Então o que você está dizendo é, vamos pecar mais para que a graça possa abundar? Ele disse isso? Não, mas a propósito, apenas de viver a sua vida, o pecado vai abundar. Me refiro ao mundo. Para que você entenda esse transbordar da graça, é necessário a ação do Espírito Santo. Ok? Agora esclarecemos isso e você entendeu o porquê desta contestação. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça transborde? Eu gosto do Dr. Martin Lloyd-Jones, o pastor de Westminster, que já se foi, este grande, maravilhoso homem de Deus, que viveu na época dos anos 40, e ele impactou a Inglaterra com a sua pregação. E ele disse, por que esta acusação não é feita contra nós nos dias de hoje? Por que as pessoas não nos acusam de dizer, pequemos mais para abundar a graça? Por quê? Paulo recebeu essa acusação. Por que nós não, pregadores desta era moderna? E ele disse, eu sei por quê. Porque não pregamos o mesmo evangelho que Paulo pregava. Porque se pregasse o mesmo evangelho, você seria mal interpretado. Não é o que você está dizendo, mas você seria mal interpretado. Ele pregava de tal forma que alcançava o nível do Rupert Parisiot. De todas as mulheres que Davi teve, Deus escolheu aquela com quem ele pecou. Ele pecou com Batseba, e de todas as esposas, Salomão veio dela. Isso não é incrível? De todas as pessoas que Jesus poderia ter escolhido para pregar o primeiro sermão no dia de Pentecostes, ele escolheu aquele cuja boca, há poucos dias atrás, havia afirmado não conhecê-lo. Onde o pecado aumentou, a graça superabundou. E 3.000 almas foram salvas. Eu poderia falar muito mais, mas eu preciso finalizar aqui. E eu comecei aqui apenas alguns minutos antes de você ir embora. Qual o seu problema, pastor? É isso que acontece quando você prega a palavra rema. O que importa é que seja dito aquilo que o Espírito Santo quer que seja dito. Eu não sei quem precisava ouvir Gênesis 26, mas eu te afirmo, veio de Deus. Ok, o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado viveremos ainda nele? A menos que saibamos o que era estar morto para o pecado, não conseguimos entender isso. Hoje alguns cristãos dizem, precisamos morrer para o pecado. Nós estamos mortos. Morto, morto, mortinho. Morto, Já morremos. Então por que estamos dizendo que nós precisamos morrer para o pecado? Não estamos tendo a crença correta. E é por isso que não experimentamos essa vitória contra o pecado. O verbo está no passado, como nós que morremos para o pecado. Pode descer. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. E a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pense em Jesus agora. Será que é necessário Jesus morrer novamente? Não. A morte já foi vencida. Ele ressuscitou dos mortos, fisicamente, e está à destra do Pai. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele já passou por isso. Quantos podem dizer amém? Prosseguindo, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, não para o pecado dele, porque ele nunca pecou. Ele morreu pelos nossos pecados.
que ele carregou naquela cruz. Então, o que significa que ele morreu para o pecado? Porque o significado disto, se você interpretou errado o versículo 2, como nós que morremos para o pecado, vai interpretar errado este versículo também. E a sua interpretação não fará sentido de forma bíblica. E ele continua dizendo, pois quanto ao morrer, ele morreu uma vez só para o pecado, isto é, sua morte não será repetida, mas a vida que ele vive, mas quanto ao viver, ele vive para Deus. Agora ele vive para Deus, amém? Ele vive na consciência da presença, do amor e da bondade de Deus. Ele está no céu, à destra do Pai. Assim, pastor Príncipe, mas nós estamos aqui na terra. Mas veja, assim também vós. Aula de interpretação. O que quer dizer isso? Significa da mesma forma, da mesma maneira. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Ok? Olhem para mim, agora eu vou dizer uma verdade muito importante em pouco tempo. Ok? A palavra considerai-vos é a palavra logizomai no grego. É um termo contábil. Se digamos que eu assino um cheque de $500, eu escrevo com segurança, eu ajo com segurança. É porque eu sei, eu conto, eu logizomai em grego, eu considero que eu tenho, digamos, 10 mil no banco. Então eu posso escrever com liberdade, posso viver. Considerar não quer dizer que é algo que não é real e você finge que é real. Considerar quer dizer que é um fato e você está contando com o fato. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado. É no passado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Ao invés de viver uma vida cristã consciente da presença de Deus, ficamos pensando no pecado. Isso mostra que não morremos para o pecado. Na verdade, morremos, mas parece que não nos consideramos mortos, e é por isso que o pecado parece reviver. Pena que é hora de parar. Ai, tenho que parar. Ok, apenas 2 minutos. Como Jesus morreu para o pecado? Alguns dizem, veja, a forma que você interpreta isso é da mesma forma que você interpreta como nós que morremos para o pecado viveremos nele. Como Jesus morreu para o pecado? Porque a forma que ele morreu é a forma que nós também morremos. Jesus morreu para a sensação do pecado, para o poder do pecado. Jesus foi tentado na cruz. Ele morreu para o poder do pecado. Alguns dizem, quando você sentir vontade de pecar, você diz, eu já morri por isso, eu já morri, eu já tentei. E ele fica ainda mais vivo. Deve haver algo maior, deve haver uma resposta bíblica. Como Jesus morreu para o pecado? Ouça, Jesus morreu não para o poder do pecado. Todo homem está sob o poder do pecado, exceto Jesus quando ele veio. Ele veio na semelhança da carne pecaminosa, mas ele não tinha carne pecaminosa. Ele veio à semelhança da carne pecaminosa, mas todos nós viemos com o pecado em nossa carne. Amém? E quando o diabo vem e nos tenta, existe algo em nós que se levanta. Em Tiago capítulo 1 diz que todo homem é tentado pela sua própria cobiça. Todo homem é tentado quando é atraído pela sua própria cobiça. Tem algo dentro de nós que corresponde. Jesus nunca teve isso. Estão ouvindo? Então Jesus na cruz carregou o quê? Morreu por qual pecado? Nosso pecado, sim. Como? Pela culpa do pecado. Mas não pelo poder do pecado. Quer dizer que estamos sob o poder do pecado? Essa é a maravilha do Evangelho. Quando você é livre da culpa, isto é algo sutil, você deve ter isso estabelecido de uma vez por todas. Você deve se considerar morto, de fato, para a culpa do pecado. O ensino equivocado é que você morreu para o poder do pecado. Jesus jamais esteve sob o poder do pecado. Da mesma forma que ele morreu, você deve morrer. E como Jesus morreu? Jesus morreu pela culpa que foi imposta. Ele assumiu a culpa em nosso lugar. Assumiu a condenação em nosso lugar. Foi assim que morreu para o pecado. E da mesma forma que ele morreu, nós devemos morrer para o pecado. Temos que morrer para a culpa e para a condenação do pecado. Estabeleça isso de uma vez por todas. Jamais se coloque debaixo da culpa e da condenação. Considere-se morto de fato. Não brinque com isso, isso é muito importante. Crer corretamente. A única forma de vencer o pecado é crer. Você já morreu. Da mesma forma que Jesus morreu, você morreu. Mas, pastor, e quanto ao poder do pecado? Ouça, quando você é livre da culpa do pecado, é isso que Paulo ensinava. E por isso questionavam. Quando você se considera morto
para o pecado imputado a mim, para ele eu estou morto. Eu já morri de uma vez por todas para a culpa do pecado. Eu nunca serei declarado culpado. É isso que significa, você já morreu de uma vez por todas. A igreja do mundo inteiro ainda está aprendendo. Você deve estabelecer de uma vez, você morreu para a culpa, e quando a culpa é removida, o poder do pecado é quebrado. É por isso que Jesus disse à mulher, quando a pegaram em adultério, ele escreveu no chão e disse a ela, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muitos revertem isso. Você vai e não peca mais, então não te condenaremos. E Deus não te condenará. É o contrário. Jesus deu a ela a dádiva da não condenação. Romanos 8, portanto já não há mais condenação. O capítulo inteiro fala sobre a vitória de uma vida no Espírito e termina dizendo que não há separação. Você deve estabelecer isso de uma vez por todas. Um grande homem, William Romaine, que viveu nos anos de 1700. Ele estudou em Harvard e estudou tanto que os professores diziam, esse é o melhor aluno que nós já tivemos. Com essa inteligência, ele vai muito longe. Um dia depois de crescer, ele voltou, agora evangélico. Ele se apropriou da reforma, do evangelho da graça, pregado por Lutero, e ele volta para Harvard e ele pregou. Não sei se Harvard ou Oxford. Uma das duas. Enfim, é uma dessas duas. Ele voltou e disse a eles, vocês precisam renunciar à sua justiça própria para todos os professores e todos os alunos, e aceitem somente Jesus. Eles o expulsaram dali e nunca mais o convidaram de volta. Esse foi William Romaine, que pregava o evangelho da graça. E este homem disse isso. Nenhum pecado pode ser crucificado, seja no coração ou na vida, sem que antes tenha sido perdoado na consciência. Se não for mortificado ou morto em sua culpa, não pode ser destruído em seu poder. Mais uma vez, nenhum pecado pode ser crucificado no coração ou na vida, a menos que tenha sido perdoado na sua consciência. É por isso que sentimos conscientes do pecado. Hebreus 10, 1. Se os sacrifícios tivessem surtido efeito, os homens que se aproximam de Deus não teriam mais consciência do pecado. Ainda assim, parece que ensinar que não devemos ter consciência do pecado parece que se está ensinando heresia, quando na verdade é o puro evangelho, honrando o que Jesus fez. Amém? Entendem isso? A linguagem pode ser arcaica porque é dos anos de 1700, mas você entende, se não for mortificado, você não destrói a culpa, você não destrói o seu poder. Então, como Jesus morreu pelo pecado? Ele morreu pela culpa do pecado. Ele carregou. Toda a culpa do pecado recaiu sobre ele. Ok? Ouça. Ele nunca foi tentado na cruz, apesar do que Hollywood tentou representar. Ele nunca foi tentado, ele nunca pecou. Como oferta pelo pecado, ele levou nossos pecados, então ele morreu. Ele morreu pelo quê? Pela culpa, pela imputação e pela condenação. Por todos nós. E da mesma forma que ele morreu, você deve se considerar nele, tendo morrido, de fato, de uma vez por todas. Amém? E agora você pode viver para Deus numa vida de ressurreição. Amém? Porque Deus colocou você em Cristo na cruz. Quando ele foi crucificado, você foi. Quando ele morreu, você morreu. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. E toda a igreja diz, amém. Vocês acabaram de passar por uma escola bíblica que talvez durasse anos. Em alguns lugares você nem aprenderia isso, certo? Talvez não saiba, mas isso é raramente ensinado. Amém? E vai mudar sua vida. Então se considere da mesma maneira que Cristo morreu. E como ele morreu? Para a culpa do pecado. Não para o poder do pecado. Ele morreu para o poder do pecado. Quando sentir o pecado, diga, eu já morri para ele, eu já morri. Não é assim. O jeito de anular o seu poder é reconhecer que você é livre da culpa. Amém? Não vai produzir libertinagem. Vai produzir, segundo Paulo, parece que vai contra a própria natureza humana. Mas é exatamente isso, remova a culpa e o poder perde a sua atração. O pecado perde poder. E toda a igreja diz amém. Todos com olhos fechados, cabeças baixas. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo e ainda não colocou a sua confiança nele como seu Senhor e Salvador, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.
Cristo morreu pelos seus pecados na cruz, e como eu disse, ele morreu por todo o julgamento que deveria vir sobre você, ele recebeu naquela cruz. Toda a culpa que te torna culpado dos seus pecados, ele recebeu na cruz. Amém, amigo? E ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos como um testemunho que todos os seus pecados foram removidos. De outra forma, ele não teria ressuscitado. E ele vive para sempre e está à direita do Pai. Se você quer receber Jesus, tudo isso que é verdadeiro e é real, além das bênçãos que você ouviu durante o sermão, ore assim comigo, diga: Pai Celestial, eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e ele foi julgado, condenado e se tornou culpado pelos meus pecados para que eu fosse liberto deles. E obrigado, Pai, por ressuscitá-lo dentre os mortos, quando fui justificado nele. Obrigado, Pai. Eu sou abençoado. Encha-me agora com seu Espírito Santo para transbordar. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Fiquem de pé. Aleluia. Que nesta semana o Senhor te abençoe. Te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Muito mais agora que Cristo te redimiu da maldição. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que Ele seja gracioso, favorável a você e lhe conceda o favor por onde quer que esteja. Que você experimente cada vez mais de um caráter de sucesso. E então, cada vez mais de um sucesso circunstancial. Que o Senhor erga o seu semblante sobre você e os seus familiares ao longo desta semana e conceda a você e aos seus a sua paz, shalom, bem-estar e plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz: Amém. Deus te abençoe. Você morreu e ressuscitou em Cristo. Aleluia. Amém.